se deve fazer quando está numa igreja que segue doutrinas do Antigo Testamento? Quase 2000 anos atrás, Jesus morreu na cruz e deu para nós uma nova aliança. Hebreus capítulo 9, do versículo 15 a 17, diz: Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Mas hoje, 2000 anos depois, muitas igrejas continuam voltando ao Antigo Testamento para justificar suas doutrinas e práticas. Algumas igrejas procuram pegar o sistema de sacerdócio baseado nos levitas do Antigo Testamento. Outras justificam batismo de crianças recém-nascidas, porque no Antigo Testamento circuncidavam meninos de 8 dias. Ainda outros procuram justificar a cobrança do dízimo, o uso de instrumentos musicais, guardar o sábado, defender certas leis e regras de comidas e várias outras coisas baseadas no Antigo Testamento. O que nós devemos fazer hoje em dia? Devemos entender que a palavra de Cristo é o que nos governa hoje e que nós devemos procurar ajudar a igreja a se aperfeiçoar, corrigindo qualquer doutrina ou prática que não faz parte desta mensagem da aliança de Cristo. Em alguns casos, quando a igreja recusa corrigir essas coisas, nós vamos ter que sair do meio da coisa errada para fazer a vontade de Deus. Mas alguém diz, espere um pouquinho, não existe igreja perfeita, então o que adianta sair de uma porque vai para outra imperfeita? Realmente não existe igreja perfeita aqui na face da terra. As igrejas são compostas de pessoas como eu ou você, que temos as nossas falhas e imperfeições. E neste sentido, não existe igreja perfeita. Mas reconhecer este fato não é a mesma coisa de aceitar ou apoiar as práticas e doutrinas erradas onde uma igreja coletivamente defende algo que não vem da vontade de Cristo. Nestes casos, nós temos que tomar uma atitude diferente. No primeiro caso, aceitamos aqueles que são fracos na fé, como diz Romanos 14, versículo 1. Nós procuramos dar ajuda para aqueles que precisam de amparo. 1 Tessalonicenses 5, versículo 14. Mas no segundo caso, onde a igreja coletivamente pratica e ensina coisas que vêm do Antigo e não do Novo Testamento, agora temos que agir de uma forma diferente. Se a igreja recusar corrigir estas coisas, nós precisamos discernir e tomar uma atitude. Por quê? A igreja que continua defendendo as coisas do Antigo Testamento esquece da importância do que Jesus fez na cruz. Em Colossenses capítulo 2, começando no versículo 14, o apóstolo Paulo comentou sobre o efeito da morte de Jesus. Ele disse: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Trechos como este mostram para nós que devemos ficar com a nova aliança que Jesus introduziu após a sua morte, e não voltar à sombra do Antigo Testamento. Por isso, ele mesmo disse em Gálatas capítulo 5, versículo 4, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-nos na lei, da graça decaístes. Se voltar para o Antigo Testamento e procurar se justificar na lei do Antigo Testamento, se desliga de Cristo e da sua graça.
O Senhor nos ensina que nós não devemos ser cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Não devemos apoiar aqueles que ensinam e praticam coisas contra a vontade de Deus. É por isso que temos que discernir. Diz 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 21 e 22. Julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Esta é a responsabilidade do servo de Deus hoje. João instruiu que não apoiássemos aqueles que ensinam outras coisas que vão além da doutrina de Cristo. Inclusive, ele usou palavras fortes, a segunda carta dele, no versículo 9, onde diz: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. E olha o que ele disse nos dois versículos seguintes, versículos 10 e 11. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Nós não devemos nos fazer cúmplices daqueles que ensinam doutrinas erradas e praticam coisas que não têm a permissão de Jesus Cristo. Se você está numa igreja que insiste em manter práticas e doutrinas do Antigo Testamento e recusa mudar, mesmo quando você mostra o que a palavra de Deus diz, você deve sair dela. Não deve continuar sendo cúmplice das obras erradas. Mas quando sai de uma igreja, agora vai ter que enfrentar algumas decisões difíceis. O que vai fazer? Onde vai congregar? Pode simplesmente se isolar e viver a sua vida cristã independente de qualquer outra pessoa? Não, não pode. Porque a palavra de Deus mostra que nós devemos fazer parte de um grupo de pessoas, chamada na Bíblia de igreja. Pessoas que procuram servir a Ele. E devemos ter uma participação ativa com estas pessoas. Hebreus capítulo 10, versículo 24 diz: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, nós não podemos simplesmente ficar sem congregar, mas não podemos apoiar coisas erradas, práticas erradas. Então, o que podemos fazer? Tem duas possibilidades aqui. Uma vez que reconhecemos que não dá para ficar numa igreja que persiste no erro, nós podemos procurar uma outra. Procurar uma que realmente respeita e segue a palavra de Deus. E se encontrar uma congregação que realmente segue a palavra de Deus, aí devemos participar. Devemos ser fiéis, servir a Deus junto com outros cristãos que fazem a vontade do Senhor. Mas nem sempre encontramos um grupo assim. Neste caso, a outra possibilidade é de começar, onde 2 ou 3 pessoas, talvez mais, decidem se reunir para fazer a vontade de Deus, para seguir a palavra na sua pureza, na sua simplicidade, sem aceitar tradições, doutrinas dos homens, sem voltar ao Antigo Testamento, sem acrescentar novas regras e doutrinas dos homens, procurando ser simplesmente cristãos e mais nada. Fácil? Não é. Vai exigir sacrifício, pode ser que as pessoas vão falar mal de nós, até fazer críticas injustas. Mas quando nós lembramos do sacrifício que Jesus fez, nada disso importa. Nós podemos aceitar as críticas, mesmo se chegar alguma perseguição, isso faz parte. Porque a vontade do cristão verdadeiro é agradar ao seu Senhor, fazer a vontade de Cristo. Não voltar para o Antigo Testamento, não negar a importância do sacrifício de Jesus na cruz e não desrespeitar a palavra que Ele revela para nós na nova aliança. O cristão verdadeiro segue a doutrina de Jesus Cristo.